Olá, mais uma vez nós estamos começando mais um trabalho, mais um estudo bíblico e nós vamos explicar, detalhar versículos, capítulos bíblicos que muitas pessoas têm dificuldade de entender, de compreender. Então, nós temos um profeta que nos facilitou o entendimento das Escrituras. Hoje eu vou falar sobre pecado. A Bíblia traz dois tipos de pecado. O pecado que não é para a morte é aquele pecado que tem como ser redimido, tem como ser perdoado. E tem aquele pecado que não tem perdão para ele, se a pessoa saber aquilo que é certo e continuar fazendo. Um exemplo. Veja o ladrão da direita. Quando ele estava ali do lado direito de Jesus, morrendo na cruz, ele pediu misericórdia para Jesus e pediu para que Jesus lembrasse dele. Vocês podem observar que Jesus não lançou nenhum pecado na cara daquele ladrão. Aquele ladrão matou, aquele ladrão roubou. E ele não fez nada de bom. Não fez nada de bom. E ele disse a Jesus Cristo, ele reconheceu Jesus Cristo ali. Ele reconheceu a palavra. Ele não pecou contra a palavra. Ele disse para o ladrão da direita, não temes a Deus? Será que você não está vendo Deus aí não? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não lançou nada de negativo em rosto dele. Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no meu reino. Porque aquele pecado dele ali não era pecado para a morte. É um pecado que pode ser perdoado. Então ele foi perdoado. Por causa disso. Maria Madalena, ela foi perdoada pelo Senhor Jesus Cristo. Vocês podem observar que Jesus Cristo não lançou nenhum pecado no rosto de Maria Madalena. Porque Maria Madalena, ela aceitou a palavra de Jesus Cristo. E ela foi perdoada, porque o pecado de Maria Madalena era um pecado carnal. Era um pecado que podia ser redimido. Jesus só disse, vá e não peques mais. Nenhuma dessas pessoas te julgaram, porém nem eu te julgo. Vá e não peques mais. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados carnais. Ele morreu na cruz para isso. Para que os nossos pecados fossem enxergados através do vermelho e tornando branco como a lã. Agora, tem um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Quando alguém te mostra a Bíblia, mostra aquilo que é certo, aquilo que está escrito. É assim, 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 aqui ó, está escrito na Bíblia assim. E aquela pessoa arrogante fala, não, isso não é bem assim não, isso não é assim não, eu não concordo com isso não. Então, isso é pecado para a morte. Isto é iniquidade. A pessoa sabe aquilo que é certo e faz errado. Isso é um pecado
contra o Espírito Santo. Aqui em 1 João 5, 1 João 5, a partir do verso 14, a eficácia da oração. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançaremos as petições e que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará a Deus, dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Veja uma pessoa roubando. É um pecado que não é para a morte, é um pecado redimível. Pessoa que mata é um pecado redimível. Veja, o ladrão da direita teve o pecado dele redimido. Seu pecado perdoado. Então você ore para este irmão que está cometendo este tipo de pecado. Orará a Deus e dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Orar para aqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte. E por esse não digo que ore. Agora, esse que peca para a morte, não precisa nem orar por essa pessoa, que não vai adiantar, porque é um pecado contra o Espírito, que é como aquele pecado dos fariseus, pecado para a morte, porque é um pecado doutrinário, doutrina. A pessoa sabe que está errado e está praticando aquilo. Por isso que quando Jesus voltar, muitos pastores chegarão até Jesus e Jesus dirão abertamente a eles: apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Eu não vos conheço, nunca vos conheci, ensinando doutrinas de homens, doutrinas que não estão nas Escrituras. Pessoas que não aceitam a correção. Então esse é o pecado para a morte. Por esse, não diga que ore. Toda iniquidade é pecado. Iniquidade é a incredulidade na palavra. Pessoas que ficam negando a palavra, têm aparência de piedade, mas nega a palavra, nega a eficácia. E há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aqueles que é nascido de Deus não peca. O que é nascido de Deus? Nascido da palavra de Deus. Mas o que é de Deus é gerado e conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Por que o maligno não lhe toca? O diabo, irmãos, não estão preocupados se você está congregando. Se você ora, se você jejuma. O diabo não está preocupado com isso. O diabo está preocupado, o diabo só quer que você duvida de uma vírgula da Bíblia. Se você duvidar de uma vírgula da Bíblia, para ele já é suficiente. Ele já consegue te desvirtuar. Aí você se torna uma pessoa desviada. Desviada. Então o diabo não está preocupado se você anda com a Bíblia na mão, se você grita, se você fala em línguas. O diabo não está preocupado com isso. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O mundo está no maligno. Por isso que Satanás ofereceu as riquezas deste mundo a Jesus Cristo quando Jesus estava jejuando no deserto. E ele mostrou todos os reinos do mundo e disse a Jesus: tudo isso aqui te dareis, se me prostrares, me adorardes. Tem pessoas que estão adorando o diabo, que estão adorando o carro, que estão adorando riqueza e não sabe. E pensa porque fala em Deus, pensa que porque está congregando, está tudo bem. O diabo não está preocupado com isso, irmãos. Ele não está preocupado. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro,
E no que é verdadeiro nós estamos. Isso é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este verdadeiro Deus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O que é ídolo? As pessoas pensam que ídolo é só imagem de escultura. Não é só isso que é ídolo. Não é só isso. O seu carro pode ser um ídolo. O dinheiro pode ser um ídolo. O seu pastor pode ser um ídolo. Se você deixa de crer na Bíblia para crer no seu pastor, o seu pastor se torna um ídolo. Você deve respeitar o seu pastor e seguir o seu pastor desde que ele esteja com a palavra. Mas se ele sai fora da palavra de Deus, se você deixa de ouvir a palavra de Deus para crer no homem, isso é idolatria. Doutrinas erradas é idolatria. Aqui, irmãos, nós estamos em Hebreus 11, conhecido como a galeria dos heróis da fé. Vejam aqui as pessoas que não pecaram para a morte. Vejam aqui na galeria da fé. Vejam o quanto eles são elogiados. A natureza da fé, o exemplo da fé, tirados do Velho Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Veja aqui que Abel foi elogiado e Caim não foi. Então o pecado de Caim passou para o Novo Testamento. Então não foi abolido o pecado de Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho do Deus testemunho dos seus dons. Por ela, depois de morto ainda, fala, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho que lhe agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família. Veja, Noé foi salvo. Aquele fator que ele bebeu o vinho ali, não passou para o Novo Testamento. O pecado dele ficou para trás e foi jogado no mar do esquecimento. Por quê? Porque é um pecado que não é para a morte. Então, veja, as falhas de Noé não passou para o Novo Testamento, para a salvação da sua família. Preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque, Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa. Veja que as maracutaias de Jacó não passou para o Novo Testamento. Veja, aquela mentirinha de Abraão não passou para o Novo Testamento, porque não é pecado para a morte. Jacó também não era pecado para a morte, com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu virtude de conceber,
e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido. Veja, aquela dúvida dela ali naquele momento ali não foi pecado para a morte, pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão com as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Veja, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as e crendo-as e abraçando-as, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque que isso dizem claramente. Porque que isso dizem claramente, mostram que buscam uma pátria. Vejam, irmãos, pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito. Pela fé Jacó, Esaú, ao tocante às coisas futuras, pela fé Jacó, próximo à morte, abençoou cada um de seus filhos, e José adorou, encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção à saída. Pela fé Moisés, veja, Moisés foi salvo. Moisés, já nascido, foi escolhido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Veja que todos esses profetas aqui pecaram. Todo homem peca e destituídos da glória de Deus estão, mas não foi pecado para a morte. Então eles foram perdoados, foram salvos. Aqui está que eles foram salvos, porque eles creram na palavra de Deus. Seus pecados foram redimidos. Agora aqui, irmãos, uma prova que a doutrina é iniquidade e que a doutrina leva para o inferno. É o pecado que não tem perdão, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Veja aqui, Apocalipse 2, vocês viram que lá em Hebreus, Moisés, aquele toque na rocha dele, teve perdão. Agora aqui, ó, veja, Apocalipse 2, mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Veja, para quem segue a doutrina de Balaão, veja, Balaão já não foi perdoado. Veja que nós estamos no Novo Testamento. As falhas de Abraão não passou para o Novo Testamento, nem de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó, nem de José, nenhum deles. Agora Balaão passou. Veja que Balaão não foi perdoado. Por quê? Por quê? Porque o pecado de Balaão foi doutrina. E doutrina é blasfêmia contra o Espírito Santo. E não há perdão. A doutrina de Balaão, qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Nicolaíta significa conquistar os leigos, e que eu aborreço. Jesus Cristo aborrece a doutrina dos nicolaítas, jezabelita e balanismo. São 3 doutrinas: jezabelismo, balanismo e nicolaíta. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que essa doutrina é feita por homens, que não bate com as escrituras, que não bate com o evangelho de São Paulo. Então isso é doutrina nicolaíta. Balanista, que ensina as pessoas erroneamente, não ensina aquilo que é certo. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. A espada da boca é a palavra.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei ao comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra um novo nome, escrita, qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Agora veja a outra doutrina aqui que Deus abomina. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel. Jezabel é mulher profetiza, mulher que se diz profetiza, ensinar a enganar os meus servos, para que se prostituam e coma do sacrifício da idolatria. Prostituição, quando se fala em prostituição, as pessoas pensam que é sexo. Prostituição é só sexo. Sexo é a forma carnal. Mas palavra errada que não condiz com a Bíblia, isso é uma prostituição. Isto é blasfêmia. Mas digo-vos a vós e os restantes que estão em Tiatira, a todos quanto têm essa doutrina, não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes até que eu venha. Aqui em Apocalipse 3, vejam bem, irmãos, eis que eu farei os das sinagogas de Satanás. Ah, a sinagoga de Satanás deve falar no diabo, no capeta, não. Aqui não disse isso. Veja aqui, ó. As sinagogas de Satanás falam em Deus também, aqui, ó. Aos que se dizem judeus. São as pessoas que se dizem crentes e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Então veja, as sinagogas de Satanás estão aí por toda a terra, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Agora eu vou citar um exemplo do que é pecado contra o Espírito Santo. Aqui está falando aqui, ó, sobre que a reencarnação não tem como ter reencarnação. Aqui veja, aqui em Hebreus 9, verso 27. E como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Você mostra um versículo desse para uma pessoa e fala para ela, olha aqui, ó, não existe reencarnação. E aí a pessoa fala assim, não, mas isso aí não é bem assim não, eu não concordo com isso não. Veja, isso é uma blasfêmia. Essa pessoa está chamando Deus de mentiroso. Como os homens estão ordenados a morrerem uma vez, só uma vez, então não tem reencarnação. A pessoa começa a blasfemar e a chamar Deus de mentiroso. Veja, isso é uma blasfêmia. Aqui em Hebreus 10, verso 26, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício para os pecados. Aí não adianta fazer sacrifício mais. Você pode doar tudo que você tem, todo o seu dinheiro. Você pode jejuar, ficar 3 dias sem comer, orar, jejuar, tratar todo mundo bem, dar a cesta para as pessoas, dar a sua vida, dar o seu corpo para ser queimado. Nada disso aproveita. Somente a palavra de Deus e o sangue de Jesus Cristo pode nos salvar, irmãos. Somente isso. Mais nada. Veja os fariseus, veja o jovem rico. O jovem rico fez de tudo e não teve a salvação. Aqui em São Mateus 19, veja o mancebo de qualidade. Eis que aproximando-se dele o mancebo disse-lhe, bom mestre, o que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamais bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Veja que Jesus aqui, ó, chamou bom mestre. Então Jesus aqui é Deus, porque só Deus é bom. Se não há essa concordância, então aqui falaria então que Jesus é ruim, porque somente Deus é bom. Então ele chamou Jesus de bom.
Queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o mancebo, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que ainda me falta? Veja, tudo isso ele fez. Disse-lhe Jesus, só tem uma coisa que está te segurando. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e segue-me. Segue esta palavra, irmãos. Deixa esses credos, deixa esses dogmas, deixa esses estudos, esses ensinamentos de homens, siga a palavra de Deus. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Muitas pessoas, muitos pastores dizem assim, se eu ensinar a verdade na minha igreja, as pessoas vão embora e eu perco o dízimo. Eu não posso falar isso, eu não posso falar aquilo outro, eu não posso ofender o irmão, senão o irmão não vem mais na minha igreja. Então aí não resta mais perdão para os pecados. A pessoa peca sabendo. Em Lucas 23, 39, um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendendo, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Veja, aquele pecado, o pecado que o ladrão da direita fez na vida inteira, roubou a vida inteira, fez coisa errada na vida inteira. Todos os seus pecados foram jogados no mar do esquecimento. Ele pecou muito mais do que Balaão, e foi perdoado. E os fariseus nunca se prostituiu. Vejam um jovem rico, fez tudo perfeito, devolveu os dízimos, as ofertas, foi crente desde o nascimento, não teve a salvação. Porque pecado e incredulidade na palavra, e o ladrão da direita não teve essa incredulidade, ele viu, não temes a Deus, nós merecemos estarmos aqui, mas este homem, o que esse homem fez? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, continue nos ouvindo e nós continuaremos a desvendar as Escrituras. Deixe o seu like e passe este vídeo para mais pessoas que estão necessitando deste ensinamento. E que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, Pai. Que vos abençoe no seu lar, a sua vida. Então, creia na Bíblia, creia na palavra de Deus. Analise as Escrituras, porque nela podeis conter palavras de vida eterna. Haverão falsos pastores, falsos cristos, que enganariam a muitos. Deus vos abençoe.